Veja neste vídeo uma análise detalhada de uma parte da obra Narrativas Quilombolas, de Botão e Silva. Vamos explicar o significado dos quilombos, sua herança africana, a consciência comunitária e os desafios modernos que essas comunidades enfrentam. Também abordaremos a definição oficial de quilombos e a importância de sua identidade e memória coletiva. Esse conteúdo é fundamental para quem está se preparando para concursos públicos e quem quer entender melhor as questões relacionadas às comunidades quilombolas do Brasil. Quilombos, comunidades de valores. Contexto e significado do quilombo. Multifuncionalidade. O quilombo é uma comunidade multifacetada, tanto real quanto imaginária, que abriga uma diversidade de vidas. Ele não é apenas um local de habitação, mas um criador de significados e também valores. A herança africana. Os valores civilizatórios do quilombo são herdados das sociedades africanas, promovendo coesão social, solidariedade e reciprocidade entre seus membros. Consciência comunitária. A manutenção das relações comunitárias nos quilombos depende da consciência dessa multiplicidade e do uso da palavra. A aprendizagem começa pela audição e pela escuta atenta antes de se falar conscientemente. Ambiguidade e pertencimento. Habitação mútua. Quando se diz que os quilombolas habitam o quilombo, também se afirma que o quilombo habita os quilombolas. Essa relação é ambígua e também pode ser difícil de entendimento para aqueles que vivem em um mundo regido pelas leis do mercado, que privilegiam o ter em detrimento do ser. A mobilidade e pertencimento. Cada quilombola carrega seu quilombo onde quer que ele vá. No entanto, a terra não é uma abstração. Ela marca a identidade quilombola e é o lugar de habitação de vidas plurais que dão sentido à existência humana. Dinamicidade e sustentabilidade. É um espaço dinâmico. Os quilombos são espaços dinâmicos de produção de alimentos, inovação cultural e preservação da fertilidade. No entanto, eles também enfrentam desafios como a desigualdade, os conflitos de terra, a violência, a proletarização e impactos da globalização e do neoliberalismo. Definição oficial de quilombo, os grupos étnicos raciais. Eles são definidos como esses grupos autoidentificados, com uma trajetória histórica própria, relações territoriais bem específicas e uma presunção de ancestralidade negra relacionada à resistência e também à opressão histórica. As comunidades rurais e urbanas. Inclui comunidades que lutam pelo direito à terra e ao território, possuindo recursos ambientais necessários para sua manutenção e também reminiscências históricas que perpetuam sua memória. A tradição cultural. Comunidades que compartilham trajetórias comuns e possuem laços de pertencimento e valorização dos antepassados, com uma história identitária comum. As características dos territórios quilombolas. Um ambiente natural. Os territórios quilombolas são geralmente formados por rios, montanhas e planícies, suportando atividades essencialmente agrícolas, dispersão e unidade. A ocupação dos territórios quilombolas é caracterizada pela dispersão no espaço, mas cada quilombo é um centro de vida, uma unidade de produção que integra a economia, a sociedade e a ecologia. História e reagrupamento. Razões de autodefesa e oportunidades econômicas. A história dos quilombos leva a um reagrupamento, seja por razões de autodefesa ou por oportunidades econômicas. É uma família extensa. O quilombo é uma família extensa onde as crianças crescem e se transformam em adulto que se instalam na comunidade, tendo acesso à terra para a produção. A organização do habitat e práticas religiosas. Concepção de mundo. A concepção de mundo nos quilombos guia a organização do habitat, a instalação de áreas de produção, que são as roças, e os ritos, inclusive funerários. O carregar defuntos. Um ritual significativo que é o de carregar defuntos, onde existe a crença e as práticas de que devem ser respeitadas isso para que o lugar não se torne assombrado. Modernidade e desafios. As interpretações com o mundo exterior. Os quilombos interagem com o mundo exterior através de políticas públicas, a modernidade, mercado e cidade, e tudo isso pode alterar os seus valores. A globalização e urbanização. A globalização e a urbanização trazem novos modos de vida, que podem ser incorporados sem ameaçar a identidade quilombola, mas também podem apresentar riscos à preservação da cultura quilombola.
Aspectos importantes para os concursos públicos. A definição de quilombos. Compreender a definição oficial e as características que constituem um quilombo. A história e a cultura, a importância da herança africana e a valorização dos antepassados nessas comunidades. Os desafios modernos, identificar os desafios que eles enfrentam devido à globalização, à urbanização e também às políticas públicas. Organização social e territorial, entender como os quilombos organizam seu habitat, a sua produção e suas práticas. Legislação e direitos, conhecer as legislações e resoluções que reconhecem e protegem as comunidades. Memória coletiva. A memória coletiva refere-se a uma memória compartilhada por um grupo, um povo, nação ou um grupo de países. Ela é essencial para a constituição e modelagem de uma identidade coletiva, inscrevendo-se ali na história daquele grupo. Definição e teoria de Maurice Allbatt. Esse sociólogo desenvolveu a teoria de memória coletiva, afirmando que a lembrança não é um ato solitário. Nossas lembranças são estruturadas pela sociedade e compartilhadas dentro do grupo, resultando em uma interação entre as memórias coletivas e as individuais. Mudança constante da memória. Tanto nossas memórias individuais quanto as memórias coletivas estão em constante transformação ao longo do tempo, influenciadas por eventos e experiências compartilhadas. Quando partilhamos nossas memórias com outras pessoas, contribuímos para a construção e evolução da memória coletiva. Algumas narrativas pessoais. O Sr. João, que destaca a importância de contar histórias do passado para os jovens. Ele enfatiza que, embora essas histórias sejam vistas como antigas pelos jovens, elas são verdadeiras e essenciais para a preservação da memória e identidade coletiva. A transmissão dessas histórias de geração em geração é crucial para evitar que a memória se perca. A senhora Maria da Glória, que compartilha suas experiências de vida do quilombo, ressaltando a importância da educação e respeito dentro da comunidade quilombola. Ela relembra as práticas alimentares tradicionais e a forma como essas práticas contribuíam para a longevidade e saúde dos membros da comunidade. Maria da Glória também destaca a diferença entre a educação atual e a educação que recebeu, baseada no respeito e na vida comunitária. A Dona Maria Urbana, que narra sua infância e juventude, destacando as dificuldades enfrentadas e a vida de trabalho na roça. Ela menciona como as práticas agrícolas e a vida comunitária moldaram suas memórias e identidade. Dona Maria também compara a vida antiga com a atual, ressaltando a perda de certas práticas e valores tradicionais. O Sr. Horácio, que descreve a vida comunitária e a prática do puxirão, um sistema de ajuda mútua na roça. Ele explica como essas práticas fomentam a união e solidariedade entre os membros da comunidade. Horácio também reflete sobre as mudanças na educação e nos valores das gerações mais jovens. A senhora Aldacir, ela discute as restrições atuais enfrentadas pela comunidade quilombola, como a proibição de certas práticas agrícolas devido à legislação ambiental. Ela compara a liberdade e a autossuficiência do passado com as limitações impostas atualmente, expressando frustração com a incapacidade de manter tradições agrícolas e de construção. A senhora Elda, que relembra as práticas agrícolas de sua infância, como a moagem de cana e a colheita de café. Ela descreve o processo detalhado de preparo do café, desde a colheita até a moagem, destacando a importância dessas práticas para a vida comunitária e a transmissão dos conhecimentos tradicionais. A memória coletiva é essencial para a identidade e coesão de um grupo. As narrativas pessoais ilustram como as práticas, os valores e as histórias compartilhadas moldam e também preservam a memória coletiva, transmitindo-a de geração em geração. Através dessas memórias, as comunidades mantêm vivas suas tradições, adaptando-se às mudanças que ocorrem ao longo do tempo.